Ele trabalhava muito, mas estava no lugar errado. João estava exausto. Mais um dia terminava, e ele ainda estava sentado na frente do computador, olhando para a tela, tentando entender como aquilo tinha virado a vida dele. Horas extras. Pressão. Responsabilidade. Ele era um dos melhores da equipe. Um dos mais dedicados. Um dos mais confiáveis. E ainda assim, ele não se sentia mais perto da liberdade. Muito pelo contrário. Ele se sentia mais preso do que nunca. E foi ali, naquele momento silencioso, com o escritório já vazio e as luzes quase apagadas, que João teve um pensamento que mudou tudo. E se o problema não for o quanto eu trabalho, mas o lugar onde eu estou colocando esse esforço? João sempre acreditou em uma coisa simples. Se você trabalhar duro, você vence. Essa era a regra. Era o que ele ouviu desde pequeno. Era o que todo mundo dizia. E fazia sentido. Quanto mais você se esforça, mais você ganha. Quanto mais você entrega, mais você cresce. E durante um tempo isso parecia verdade. João começou do zero. Sem privilégios. Sem atalhos. Primeiro emprego simples. Salário baixo. Rotina pesada. Mas ele não reclamava. Ele acreditava que aquilo fazia parte do processo. Ele estava construindo algo. Com o tempo, vieram as oportunidades. Ele começou a se destacar. Chegava antes. Saía depois. Assumia responsabilidades que não eram dele. Aprendia rápido. Se adaptava. Entregava mais do que era esperado. E isso trouxe resultados. Promoções, reconhecimento, aumento de salário. E cada conquista reforçava a crença. Trabalhar duro funciona. Mas havia algo que João não percebia. Algo silencioso. Algo que estava crescendo junto com ele. A dependência. Porque quanto mais ele crescia, mais o trabalho exigia dele. Mais tempo. Mais energia. Mais responsabilidade. E sem perceber, João começou a trocar algo muito valioso. Tempo de vida por dinheiro. No começo parecia um bom negócio, mas com o tempo começou a pesar. João acordava cansado, passava o dia inteiro resolvendo problemas, voltava para casa sem energia, sem tempo, sem vontade, e mesmo assim continuava, porque agora ele tinha um padrão de vida para sustentar. E isso muda tudo, porque quando você depende do seu trabalho para manter sua vida, você deixa de ter escolha. E quando você deixa de ter escolha, você começa a se prender. João não estava mais trabalhando para crescer. Ele estava trabalhando para manter. E essa é uma diferença que quase ninguém percebe. Um dia, durante uma conversa no trabalho, alguém disse algo que ficou na cabeça dele. Se você parar de trabalhar hoje, quanto tempo seu dinheiro continua entrando? João ficou em silêncio. A resposta era simples. Nenhum. Se ele parasse, tudo parava. E naquele momento algo começou a incomodar. Porque ele percebeu que, apesar de ganhar mais, ele não estava construindo liberdade. Ele estava construindo dependência. Essa é uma das ideias mais importantes que João descobriu depois. Trabalhar duro não é o problema. Trabalhar duro no lugar errado é, porque existe uma diferença entre trabalhar para ganhar dinheiro e trabalhar para construir algo que gera dinheiro. E João nunca tinha pensado nisso. Durante anos, ele foi treinado para ser um excelente funcionário, mas nunca foi ensinado a ser dono. Nunca foi ensinado a construir ativos. Nunca foi ensinado a fazer o dinheiro trabalhar por ele. Ele só sabia trabalhar. E isso o tornou eficiente, mas também o deixou preso. João começou a observar as pessoas ao redor e percebeu algo interessante. Algumas pessoas trabalhavam menos, mas pareciam ter mais liberdade. Outras, como ele, trabalhavam o tempo todo, mas estavam sempre ocupadas demais para viver. E então ele começou a perceber um padrão. Existem pessoas que vendem tempo por dinheiro, e existem pessoas que constroem sistemas que geram dinheiro. E essas duas coisas levam a vidas completamente diferentes. João ainda não sabia exatamente como mudar, mas sabia que precisava mudar. E foi aí que começou a transformação. Ele começou a estudar, mas não sobre como trabalhar mais, sobre como sair disso.
Ele começou a aprender sobre ativos, e essa foi a primeira grande virada. Ativos são coisas que geram dinheiro, não dependem diretamente do seu tempo, podem crescer com o tempo e, principalmente, podem te libertar. João percebeu que passou anos acumulando experiência, mas não estava transformando isso em ativos. Ele era bom no que fazia, muito bom, mas tudo que ele sabia só gerava dinheiro enquanto ele estava trabalhando. E isso é uma armadilha, porque significa que sua renda tem um limite. E esse limite é o seu tempo. João começou pequeno, muito pequeno. Ele não largou o trabalho, mas começou a pensar diferente. Começou a perguntar: como eu posso transformar o que eu sei em algo que funcione sem mim? E essa pergunta mudou tudo. No começo foi difícil, porque isso não é ensinado, não é intuitivo e exige paciência. Mas ele continuou. E com o tempo começou a ver oportunidades. Pequenas no início, mas reais. Ele começou a construir. Lentamente, sem que ninguém percebesse. Enquanto todo mundo continuava correndo, ele começou a mudar de direção. João ainda trabalhava muito, mas agora parte do esforço dele estava sendo direcionado para algo diferente. Algo que não dependia exclusivamente do tempo dele. E isso mudou completamente a dinâmica da vida dele. Porque agora cada esforço não era apenas gasto. Era investimento. E isso cria um efeito poderoso. O efeito acumulativo. Pequenas ações repetidas ao longo do tempo, gerando resultados cada vez maiores. João começou a sentir algo que nunca tinha sentido antes. Progresso real. Não apenas crescimento de salário, mas crescimento de liberdade. E isso muda tudo. Porque quando você começa a construir ativos, você começa a construir opções. E quando você tem opções, você não está mais preso. João ainda não estava livre, mas estava no caminho. E o mais importante, ele sabia disso. Ele não precisava mais se matar de trabalhar para provar algo. Ele estava construindo algo. Algo que fazia sentido. Algo que crescia. Algo que poderia no futuro libertá-lo completamente. E isso trouxe algo que ele não sentia há muito tempo: paz. Porque agora o esforço dele tinha direção. Ele não estava apenas correndo. Ele estava construindo. E essa é a maior diferença que existe. Muitas pessoas trabalham duro, mas trabalham no lugar errado. Investem energia em algo que nunca vai libertá-las. E passam a vida inteira acreditando que só precisam trabalhar mais, quando na verdade precisam mudar a direção. João entendeu isso. E essa foi a maior virada da vida dele. Não foi um aumento. Não foi uma promoção. Foi uma mudança de mentalidade. Ele parou de perguntar: como eu ganho mais? E começou a perguntar: como eu construo algo que me liberta? E essa pergunta muda tudo, porque ela muda suas decisões, muda suas prioridades, muda sua vida. Hoje João ainda trabalha, mas não está mais no mesmo lugar. Ele não está preso. Ele não depende completamente disso. Ele construiu algo além. E isso deu a ele algo que dinheiro nenhum compra: liberdade de escolha. E tudo começou com uma simples percepção. O problema nunca foi o quanto ele trabalhava. Foi onde ele colocava esse esforço. E quando ele mudou isso, tudo começou a mudar. Se você trabalha muito, mas não está construindo nada que funcione sem você, talvez o problema não seja esforço. Talvez seja direção. E essa é a diferença entre viver preso e construir liberdade.